Você sabe comparar o ganho em fundos de investimentos com o ganho na poupança? Como saber qual deles vale mais a pena? A principal diferença é a cobrança de imposto de renda que existe nos fundos, mas que não existe na poupança. Isso realmente confunde a nossa cabeça e dificulta saber onde vale mais a pena colocar o dinheiro. Mas depois de assistir a esse vídeo, você vai ver como é fácil saber a resposta e você mesma vai poder comparar com o fundo que você quiser. Eu sou Viviane Ferreira, consultora de investimentos credenciada pela CVM, planejadora financeira CFP, e eu vou te provar que vale mais a pena investir em fundos do que na poupança. Antes de te ensinar como que você chega nessa conclusão, eu quero te lembrar de você se inscrever aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas para que cada vez mais mulheres possam ter acesso a esse conteúdo gratuito e deixa aqui já o seu joinha, porque isso também me ajuda a fazer com que o vídeo tenha mais relevância e seja mostrado para mais pessoas. Agora eu vou te mostrar como comparar o ganho dos fundos com o ganho na poupança. Os 5 passos para você comparar são: o primeiro passo é saber quanto que a poupança rende. Você pode saber olhando em sites que mostram os indicadores. E eu gosto de olhar esse site, o minhaseconomias.com.br, e eu vou colocar o link aqui na tela e também aqui embaixo na descrição. E lá você tem uma tabela que mostra que a poupança rendeu 4,55% nos últimos 12 meses e agora rende 0,37% ao mês. E também você pode ver lá em outros períodos, 24 ou 36 meses. A tabela mostra a poupança nova, que são os investimentos a partir de 4 de maio de 2012, e também a antiga, que são os investimentos realizados antes. E uma informação importante é que ela simula quanto que a poupança renderia se ela tivesse o imposto de renda de 15%. Só para você poder fazer uma comparação mais fácil. O segundo passo é você procurar no site do seu banco pela tabela de rentabilidade de fundos. É muito importante que você procure a categoria certa de fundos para não assumir riscos diferentes. Eu não posso comparar um fundo de ações com a poupança. Seria a mesma coisa de eu comparar um melão com morango. Precisamos comparar coisas da mesma categoria, até para você ter essa tranquilidade. Melão com melão e morango com morango. A categoria certa são fundos DI, fundos de renda fixa no tipo de risco baixo. Eu já vou te mostrar como é isso. Eu procurei no meu banco e eu vou te mostrar na tela aqui para você como faz. Não precisa entrar na sua conta, você pode fazer em qualquer banco, tá? Gente, eu abri aqui o site do meu banco, vou mostrar para vocês como que a gente chega na tabela de rentabilidade de fundos. Então, eu procurei, início, produtos e serviços, e agora achei a parte de investimentos, e aí sempre tem algum local onde fala acesse a tabela e conheça a variação de cada fundo. Clicando aqui, olha, confira a tabela. Então, a gente entra aqui na tabela de rentabilidade e eu vou abrir, então, os fundos mais conservadores relacionados ao CDI. Então, a gente olha que o grau de risco deles é baixo. É assim que a gente acessa a tabela de rentabilidade de fundos no site do banco. Em todos os bancos é muito parecido. Depois, o terceiro passo é comparar a rentabilidade dos fundos com a rentabilidade da poupança naquela tabela que eu te comentei. E pronto, fica bem fácil analisar. Eu vou mostrar aqui para você como faz. O terceiro passo é a gente comparar a rentabilidade dos fundos com a rentabilidade da poupança. Olhando naquela tabela que eu comentei, a gente vê que a rentabilidade da poupança em 12 meses, poupança nova em 12 meses, foi 5,55% em 12 meses. E se eu vou comparar com fundos que têm imposto de renda, eu vou usar essa simulação que eles têm aqui de poupança nova mais IR. Então, vou olhar o número de 5,35%. Vamos ver lá na tabela do banco
quais fundos que rendeu mais do que 5,35% nos últimos 12 meses. Olhando aqui, ó, tem a coluna últimos 12 meses. A gente vê que esse primeiro sim, qual mais? Olha, vários são abaixo, esse sim, esse, olha, bem abaixo, esse quase igual, né, um pouquinho abaixo, esse um pouquinho acima, esse um pouco acima, e alguns bem acima, que ó, esse aqui 6,15, legal, vamos investir nesse de 6,15, porque rende bem mais que a poupança, um pouco a mais que a poupança. Abrindo o fundo, agora a gente tem que ver as informações do fundo para saber se a gente pode investir nesse fundo ou não. Então, eu vou ver qual é o mínimo, por exemplo, para investir nesse fundo. Eu cliquei lá no fundo, todos os bancos funcionam muito parecido. Eu cliquei lá para ele me abrir mais informações sobre o fundo. Então, aqui ele abre a lâmina de informações essenciais e eu vou procurar então qual é o mínimo, as condições de investimentos do fundo. Ele diz que o investimento inicial mínimo para esse fundo é de 5 milhões de reais. Bem simples, né? Só que não. Mas então, mesmo que tivesse, né, 5 milhões, jamais investiria tudo num fundo só de renda fixa. Aí a gente tem outras opções. Então, esse fundo não é uma opção. Vamos ver o próximo. Qual é o mínimo de aplicação nesse próximo fundo? Vamos ver, 2 milhões de reais. Acredito que também não é o nosso caso, e se fosse, não seria nesse fundo que a gente investiria. Então, vou pegar um que é só um pouquinho acima da poupança, né? Ela deu 5,35 em 12 meses, 5,47 seria um pouquinho acima, vamos ver. Day Plus. O mínimo de aplicação, 100 mil reais. E lembrando, gente, que a gente só está comparando aqui com a poupança, mas a gente quer render bem acima da poupança. Esse aqui até valeria a pena, seria um pouco melhor que a poupança, ali quase igual, mas o mínimo de aplicação 100 mil reais. É muito dinheiro para pôr num fundo que vai render aí quase igual a poupança. Então é assim que a gente compara rentabilidade dos fundos com a rentabilidade da poupança, no caso, simulando com imposto de renda de 15%, que é quando você fica mais do que 2 anos num fundo de investimento. Quarto passo, eu vou te ensinar também a comparar de outra forma. Vamos ser mais rígida nessa comparação? Porque se você ficar menos de 12 meses em um fundo, o imposto de renda ele vai ser de 20% e não de 15%. No vídeo que eu falei sobre Come Cotas, eu explico como funciona o imposto de renda nos fundos e o link está aqui e também está aqui embaixo nos comentários para você conferir. Aqui a gente vai comparar se o fundo tivesse 20% de imposto de renda, como eu já comentei. Então, a gente tem que olhar o rendimento da poupança em si, 4,55% em 12 meses. E agora a gente vai fazer a conta pegando aquele fundo que rendeu 5,47% em 12 meses, para saber se você ficar menos de um ano no fundo, se o imposto de renda compensa ou não frente à poupança. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a conta. Pego o valor que rendeu no fundo em 12 meses, vou multiplicar por 0,8 para tirar o imposto de renda de 20%. Então, aqui eu faço a conta, esse vezes esse, vai dar quanto? 4,37% é a rentabilidade líquida do fundo, descontando 20% de imposto de renda. E esse número, ele é pior, né, menor do que esses 4,55 da poupança. Então, esse fundo não compensa e é assim que você faz a conta, de uma forma bem simples. Gente, o quinto passo, vamos comparar agora com os fundos de rendimento de uma corretora? Você não sabe o que é uma corretora de valores ou como escolher uma? Eu tenho outros 2 vídeos sobre esses temas, eu vou colocar o link aqui em cima e também aqui embaixo nas descrições do vídeo. Assim você abre logo a sua conta na corretora e faz a pesquisa dos fundos. Mas enquanto você não faz isso, eu vou te mostrar um exemplo aqui na tela para te animar logo, tá bom? Editor, se você coloca aqui a tela do computador. Entrei aqui no site da minha corretora,
Cliquei em investir e aqui a gente então procura onde estão os fundos de investimento. Então vamos lá, fundos de investimentos. Ele vai aparecer uma lista de vários fundos com risco alto, muito alto, enfim, diversos fundos. Mas eu não quero esse tipo de fundo. Então a gente pode fazer um filtro. Vou vir aqui em filtro para a gente filtrar o que a gente quer. Vamos ordenar para sair de maior para menor rentabilidade, ok? E quais tipos de fundos que nós queremos ver? Eu quero ver renda fixa, DI e crédito privado. Nível de risco, baixo ou muito baixo. Não vou colocar a aplicação, valor da aplicação. Também não vou colocar a taxa de administração, porque a rentabilidade dos fundos já é líquida da taxa de administração. E filtrar. Então aqui a gente vem com uma lista de fundos que a gente tem disponível nessa corretora e o que mais rendeu é o Devan Audax Fim Crédito Privado, mas tem uma questão aqui sobre ele, prazo de resgate de mais 31 dias. Isso não me interessa no momento, porque eu estou comparando com a poupança, que resgata no mesmo dia, que tem uma liquidez alta, que eu posso resgatar a qualquer momento. Então, estou vendo mais para investir um dinheiro que eu possa resgatar a qualquer momento, que seja aquela reserva de sossego, né? Reserva de emergência. Então, não vou olhar esse fundo. Vamos olhar o próximo. Ó, o próximo resgata no mesmo dia. D0 significa resgata no mesmo dia. Aqui embaixo a gente tem outro, olha, D mais um significa que resgata no dia seguinte. Eu pedir o resgate hoje, vai entrar na minha conta amanhã. Vamos ver esse aqui, que inclusive o valor mínimo é bem interessante, é de R$100. Qual é a rentabilidade dele? Vamos clicar aqui no fundo e vai abrir então uma telinha com mais informações sobre o fundo, e na maioria das corretoras é muito parecido, cada um tem sua plataforma específica, né? Mas o processo é muito parecido. E a gente vê que esse fundo, então, em 12 meses, ele rendeu 7,31%. Tá bem acima daqueles números que a gente viu antes. Então, vamos comparar com aquele número da poupança aqui com 4, se a gente comparar com se fosse 15% de imposto de renda, né, ficar mais de 2 anos, 5,35, e aquele lá foi 7,31, quase 2% a mais, gente, isso é muita diferença. Se a gente comparar, então, se eu for ficar menos de 12 meses, então vai ser de 20% imposto de renda. Vamos comparar com esse 4,55? Vamos lá na planilha fazer aquela conta. Ele foi 7,31. Deixa eu trocar aqui. 7,31 vezes 0,8, né? Tirando 20% de imposto, então ele vai render 80% disso. Eu tenho uma rentabilidade líquida, deixa eu até fazer a conta aqui de novo, de 5,84% versus o que? A poupança aqui que rendeu 4,55%. Então, gente, é mais do que 1% de diferença, é 1,3%, né, aí 1,30% de diferença entre o fundo e a poupança. 4,55. Então, com certeza, vale a pena, muito a pena investir nesse fundo. Então, se você quiser saber mais informações desse fundo, ter mais detalhes, é só clicar aqui, ó, essenciais, baixar a lâmina do fundo, você vai baixar aí todas as informações que você quiser saber do fundo. Qual outra opção que a gente tem? Vamos ver essa próxima opção, Brasil Plural High Yield. É um outro fundo também de renda fixa, resgata em um dia. Vamos ver as informações dele. Então, esse fundo, ele rendeu já menos que aquele, mas já acima do CDI também, né? Aqui é o CDI, ele rendeu 6,37. Vamos comparar lá com a poupança. 6,37, 0,8, quanto seria?
5,09 também é acima daqueles 4,55 da poupança. Também vale a pena esse fundo e ele também rendeu um pouquinho acima do CDI. Então, gente, é muito simples fazer essa comparação e é muito simples ver que a maioria dos fundos de renda fixa que a gente encontra nas corretoras de valores são bem melhores do que investir na poupança. Dessa maneira, fica muito claro que vale muito mais a pena investir em fundos de renda fixa na corretora do que na poupança, certo? Seja comparando com o imposto de renda de 20% ou com o de 15%. E com esse método você pode comparar sozinha com o seu banco e também com a sua corretora. Será que agora eu te convenci a abrir uma conta numa corretora de valores? Espero que sim. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, deixa aqui para mim que eu vou te responder. E aproveite para se inscrever aqui no meu canal, deixe o seu joinha, compartilha com as suas amigas. E muito obrigada por me ajudar nessa missão para vivificar e enriquecer a vida de cada vez mais mulheres. E até o próximo vídeo.